Oração de São Francisco de Assis, a oração da paz, um verdadeiro bálsamo de luz para toda a humanidade. Sua história é tão fantástica quanto a própria oração. Embora a origem da oração seja anônima, a associação com o padroeiro dos animais e da natureza não poderia ter sido mais perfeita, pois São Francisco de Assis representa a materialização dos ensinos do Mestre Jesus. Francisco de Assis nasceu no dia 5 de julho de 1182 na cidade de Assis, na Itália, e, numa ausência de seu pai, em viagem de trabalho à França, foi batizado por sua mãe com o nome de Giovanni, que significa João em português, em homenagem ao profeta São João Batista. A origem do nome de Francisco é incerta, mas relatos antigos dizem que após uma viagem que Giovanni fez à França, ele se encantou pela língua francesa, pelas músicas, pela poesia e pelo povo, o que levou a seu pai a chamá-lo de Francesco, que significa francês em italiano. Francisco era filho de um rico comerciante e sua família fazia parte da burguesia da cidade. Ele teve uma juventude indisciplinada e bem extravagante, se tornando bastante popular entre seus amigos devido às suas paixões pelas aventuras, por gostar de usar roupas da moda e pelos prazeres da bebida, e também por ser bastante esbanjador com dinheiro. Porém, mesmo sendo liberal, com os recursos que possuía, tinha uma conduta bondosa para com todos. Certa vez, um senhor pobre entrou na loja de seu pai, pedindo esmolas em nome de Deus, e foi enxotado de lá, fato que pesou na consciência de Francisco, o que o fez decidir nunca mais negar pedidos que fosse feito em nome de Deus. Francisco sempre teve o desejo de ser herói, e ainda jovem, se alistou como soldado na guerra que sua cidade Assis travava com a cidade de Perúdia, capital da região da Úmbria. Foi capturado e passou quase um ano preso, até que fosse encontrado e libertado pelo pai. E foi justamente nesse período, onde ele se encontrava preso, que Francisco refletiu muito sobre a vida que levava e as escolhas que fazia. Após sua libertação, Francisco adoeceu e teve uma febre que durou quase um ano, e foi quando surgiram duas afecções que o acompanharam durante toda a sua vida, que foram os problemas na visão e no aparelho digestivo. Pouco tempo depois, Francisco passou a ter visões, e numa delas teve uma visão onde respondia aos questionamentos que lhe faziam, de forma a ampliar suas reflexões sobre a vida. Dias depois, durante uma farra com os amigos, Francisco teria sido tocado pela presença divina e começou a perder o interesse por seus hábitos antigos, e cada vez mais passou a demonstrar preocupação pelos mais necessitados. A partir daí, se iniciam as transformações na vida de Francisco, e ele se retira da vida social e vai para uma caverna meditar, onde fortalece seu desejo pela vida religiosa. A meditação passou a ser um hábito em sua vida. Certamente, não deve ter sido fácil para Francisco abandonar as facilidades que a vida lhe privilegiava, mas sua inclinação ao bem comum falou bem mais alto. Certo dia, orando na igreja de São Damião, ouviu pela primeira vez a voz de Jesus Cristo que lhe falou de um crucifixo, alertando para o estado de ruína da igreja em que ele se encontrava, e pediu para que Francisco a reconstruísse. Imediatamente, num ato de benevolência, ele pegou alguns tecidos caros da loja de seu pai, sem autorização, e vendeu tudo a preços baixos e doou para a igreja. Seu pai, revoltado com o seu ato, o acorrentou num porão da sua casa e deixou lá até a sua mãe conseguir o libertar. Foi então que ele fugiu para a igreja e pediu a proteção do bispo, mas seu pai foi atrás, a fim de cobrar uma compensação pelas perdas financeiras. Pois bem, para a surpresa de todos, Francisco tirou toda a sua roupa, colocou nos pés de seu pai, renunciou à sua herança,
pediu a benção do bispo e saiu caminhando completamente nu, dando início a uma vida de pobreza. A partir de então, passou a agir orientado pela passagem do Evangelho de Mateus que diz: Ide, disse o Salvador, e proclamai em todas as partes que o reino do céu está aberto. Vós recebestes gratuitamente, dai sem receber pagamento. Desta forma, de devoto, passou a ser missionário e saiu pelo mundo pregando a palavra divina, reunindo um vasto número de seguidores e fundou a Ordem Mendicante dos Frades Menores, mais conhecida como a Ordem dos Franciscanos, renovando inclusive o catolicismo de seu tempo. Por ser uma pessoa alegre, ele utilizava a música e a poesia, como também as encenações, nas suas pregações, inspirando a todos com uma mensagem de otimismo e de fé irrefutável. Morreu no dia 3 de outubro de 1226, com 44 anos de idade. 2 anos depois de sua morte, o Papa Gregório IX terminou canonizando. E hoje é considerado o protetor dos animais e padroeiro dos ecologistas. O dia 4 do mês de outubro foi instituído como o dia de São Francisco e, por seus ideais de vida, também se comemoram nessa mesma data o Dia Mundial dos Animais e o Dia Mundial da Natureza. Para Francisco de Assis, o Evangelho deveria ser seguido à risca, com todo o rigor, imitando a vida de Jesus. Ele agia e pregava a caridade, o amor à criação de Deus, à natureza e os animais, e sobretudo ao ser humano, valorizando especialmente os mais pobres e os mais doentes. Chamava todas as criaturas de Deus de irmãos e se considerava a menor delas, e por meio de sua conduta construiu um legado religioso de grandeza imensurável, tendo um lugar especial nos corações de muitos religiosos. Como falei anteriormente, a Oração da Paz tem origem desconhecida e foi publicada pela primeira vez em 1912, 686 anos depois da morte de São Francisco, feita em uma publicação religiosa, mas só ganhou o mundo em 1916, durante a Primeira Guerra Mundial, quando foi publicada no Jornal da Santa Sé. A partir de então, alguns religiosos passaram a publicar a Oração da Paz junto à imagem de São Francisco, o que terminou por deixá-la conhecida como a Oração de São Francisco. Independente de sua autoria, essa bela oração traz uma mensagem que está completamente associada aos ensinos do Mestre Jesus, exatamente igual como conduzia o Francisco a sua própria vida. E se mostra a oração cada vez mais importante de ser praticada nos dias atuais. Nós da Quinta de Luz utilizamos frequentemente a força desta oração ao final de alguns dos trabalhos que realizamos, como forma de expandir a consciência de todos os presentes, pela mensagem que ela proporciona, edificando um entendimento na prática dos valores cristãos, acreditando que aquele que orar, sentindo a força de cada palavra nela integrada, sentirá uma energia vívida de amor, de conexão com o sagrado, com o divino, e se motivará a reestruturar os pensamentos e as ações que convergem com os ensinos do Mestre Jesus. Sinta mesmo quando orar. Sinta a energia e as mensagens de cada palavra. Ela carrega em si uma mensagem que pede para sermos instrumentos de paz. Ela promove em nós o amor em seu mais amplo aspecto. Ela nos faz discernir sobre a vida e sobre as melhores escolhas que devemos adotar como cristãos. Ela nos faz conjugar o verbo agir por meio da prática dadivosa aos nossos semelhantes. Ela nos faz conhecer a humildade e entender que, exaltando, seremos exaltados, e que a comunhão é a base para uma evolução mais assertiva e próspera.
Ela nos orienta à compreensão da vida, ao perdão e à caridade indistinta. Ela nos enche de esperança, alegria e de fé. Ela nos faz entender que a vida espiritual é muito maior do que podemos imaginar. A vida é eterna e que o amparo do Pai Celestial é conosco sempre. Oração da Paz, a oração de São Francisco de Assis, um verdadeiro bálsamo de luz. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna.